A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Reis, Santa Deus, vamos dar início a mais um livro da Bíblia, né? E tanto o livro de 1 Reis como o livro de 2 Reis vai retratar a história dos reis de Israel, né? E resumindo esses dois livros, todo rei que andava de acordo com as escrituras, com a palavra de Deus, o povo era abençoado e o seu governo durava muito tempo, né? E aqueles reis que se rebelavam contra a palavra de Deus, o povo sofria e o seu governo durava pouco tempo. Então, resumindo esses dois livros, é dessa maneira, ok? Então, isso nos ensina a obedecer à palavra de Deus, que nós seremos abençoados. Mas todos aqueles que se rebelarem contra a palavra de Deus, eles vão sofrer as consequências do seu pecado e da sua rebeldia. Amém? Resumindo esses dois livros, é isso. Então, guardem isso no coração. Vamos temer a Deus e vamos ler as Escrituras, porque até hoje funciona dessa maneira, tá bom? E a transição aqui do governo do rei Davi para o rei Salomão é o que vai estar retratado aqui nesse primeiro capítulo. O rei Davi já era velho e ele vai passar a sua coroa para o rei Salomão. Mas essa transição não foi fácil. A gente vai fazer a leitura aqui do capítulo. Vocês vão ver que Adonias, ele queria a coroa para ele. Ele, antes do seu pai morrer, do seu pai Davi anunciar, ele já tinha esse desejo no coração e já juntou com Joabe, com uma boa parte do reino de Davi, para se proclamar rei, Santo Jesus Cristo. Mas os planos deles vão ser frustrados, porque a gente vai aprender neste capítulo que as coisas não funcionam da maneira que nós queremos, funcionam da maneira como o nosso Deus quer, tá certo? Então fica essa lição para nós também, que os seus planos estejam alinhados com os planos de Deus. Não queira você ser orgulhoso e você se proclamar, dizer que você é alguma coisa. Você tem que se esforçar para que Deus reconheça você e esteja com você em seus planos. Aí sim tudo vai dar certo. Amém? O Adonias foi tentar fazer tudo sozinho. E sozinho a gente não consegue, tá? A gente precisa do nosso Deus. A gente precisa da guia do Espírito Santo. Precisa de autorização. Né? Então tudo busque sinais. Converse com o teu Deus. Ore primeiro. Tudo que você for fazer, faça com oração. Para que Deus te dê permissão e que Deus te conceda o seu desejo. Amém? Agora quando você vai com suas próprias pernas, você tem a chance de dar errado é muito grande, amém? A gente viu isso na vida da Adonias aqui, como a gente vai estudar agora neste capítulo. Os assuntos do vídeo de hoje serão: como tomar posse da bênção, graça e juízo, e faça a escolha certa. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Jesus. Verso 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe a seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, e esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Santo Deus. Então, essa moça que foi separada aqui para aquecer o corpo de Davi, eles não tiveram relação. Aqui a própria palavra de Deus está falando, né? Então ela não era uma concubina. A única função dela era como se fosse uma enfermeira, era uma cuidadora dele, né? Porque ele já estava avançado em idade. Então, geralmente é o homem que aquece o corpo da mulher, né, Santa Deus? Quando está jovem, né? Aqui o Davi tinha várias esposas. Aí por que não pergunta? Por que as esposas dele não aqueciam ele, né? Geralmente é o homem que aquece o corpo da mulher, né? Mas como elas também já estavam velhas, né? Elas não aqueciam o corpo do rei Davi, né? Então foi necessário trazer essa moça jovem que tinha a circulação do corpo. Isso aqui é medicina antiga, tá? Os gregos também faziam isso. Também tem o historiador Flávio Joséfo que relatou que isso era um costume comum na época lá em Israel, tá bom? Então isso aqui ela não era concubina. Isso aqui foi para manter o corpo do rei aquecido, né? Era uma cuidadora dele, tá bom? A gente vai perceber também, isso vai ficar claro, que a Betseba depois vai entrar no leito do Davi e vai encontrar com essa moça lá. E ela não vai ter reação nenhuma, ela não vai se sentir traída, nada, porque ela sabe que aquela moça era apenas uma cuidadora, amém? Verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Olha a arrogância do Adonias aqui, né? A gente vai perceber por que o Adonias era desse jeito, né? Foi mais uma consequência de negligência do Davi, né? O rei Davi, ele era um pai ausente, ele não era firme com seus filhos, né? E isso vai ficar claro aqui na escritura, quer ver?
Verso 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. Então aqui, ó, é erro dos pais. Tanto da Agite, que é a mãe do Adonias, e foi mãe do Absalão também, que cometeu o mesmo erro do Adonias aqui, e do Davi. O Davi, ele não sabia falar não para o seu filho. Né? Então, tudo que o seu filho fazia, ele confirmava. Ele quebrava as coisas lá do palácio, lá, não era aquele pai que repreendia. Né? E a gente sabe que aquele que ama, repreende. Aquele que ama e corrige. Né? A palavra inteira fala isso para nós. Deus é um pai amoroso que corrige aquele que ama. Não é assim que está escrito nas Escrituras? Então, o Davi, ele cometeu esse pecado. Ele deixou o filho dele crescer fazendo o que quer. E como ele sabia que ele podia fazer qualquer coisa, por aquele príncipe mimado, né? Ele falou: eu vou me tornar rei. Ninguém vai me pedir, porque ele nunca ouviu um não, né? Então ele achou que podia fazer qualquer coisa. E não é assim que funciona, né? A gente tem autoridades, né? Nós temos que respeitar as autoridades. Deus acima de tudo, nós temos que respeitar Deus em primeiro lugar, né? Depois nós temos que respeitar os nossos professores, nossos pais, os mais velhos, né? Se você está no serviço, respeitar os seus chefes. Está na igreja, respeitar a liderança religiosa. Nós temos que ter esse respeito com as autoridades, tá bom? Mas aqui esse jovem cresceu sem respeito, né? Ele achou que podia fazer tudo o que queria, né? Vocês acham que a nossa geração é tudo isso? É consequência de pais que não corrigiram seus filhos. E hoje essa geração nova aqui, eles acham que pode fazer o que quiser, bate na professora, xinga os mais velhos, e acha que não vai dar nada, né? Santo é Deus. Porque, infelizmente, até as leis do nosso país e do mundo inteiro, a maior parte dos lugares, as leis estão mais flexíveis. E as pessoas vão para o crime, porque acham que não vai acontecer nada com elas, porque não são rígidos, né? E cria pessoas assim, né? Então, quando a sociedade é fraca, tem leis que favorecem o crime, vai aumentar a marginalidade. Se os pais não educam seus filhos com rigor, ele vai crescer de qualquer jeito, sem respeito por ninguém. E foi o que aconteceu com Adonias, infelizmente, né? E a mãe dele aqui, a Agide, é aquelas mães que ficam assim: olha, meu filho, você vai conseguir, você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai ser o rei no lugar do. Ela plantou essa sementinha de orgulho, todas essas coisas assim, de conseguir a coroa. Eu tenho certeza que a Agide está por trás disso, porque já é o segundo filho dela que tenta roubar a coroa, né? Então, isso aqui também tem influência da mãe, tá bom? Verso 7. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudaram seguindo a Adonias. Então ele formou um bloco político aqui, né? Ele tinha o favor do Joabe, né? E também do Abiatar, o sacerdote, né? Então ele tinha uma parcela boa ali de apoio popular ali dentro do palácio do rei Davi, né? Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, Essimei e rei, os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Então o outro bloco não estava a favor do Adonias. Eles viram esse levante, viram esse apoio que o Adonias estava recebendo, mas eles não concordavam com isso. Então eles escolheram outro para suceder o rei Davi, né? Só que esses aqui, eles estavam de acordo com que a opinião do Davi valia muito para eles. Essa oposição aqui, né? Já a turma do Adonias não estava nem aí porque o Davi queria. Eles queriam apenas que o Adonias chegasse no poder e favorecesse. O Joabe tinha interesse, algum interesse. Isso aqui não é nada. Política sempre tem interesse, né? Então eles queriam colocar o Adonias no poder para eles terem vantagem em alguma coisa, né? E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zolete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então ele deixou bem claro que ele... vocês não estão comigo, então vocês não vão participar aqui da festa aqui, da minha coroação, né? Porque ele percebeu que eles estavam em oposição, né? Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e diz-lhe:
Não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Então o rei Davi tinha feito uma promessa a Betseba, né? E o profeta Natan sabia disso. Então ele vai usar da Betseba para ela chegar até o rei e falar que o Adonias está querendo assumir o trono sem merecimento, sem consentimento do rei, né? Então esse foi o plano do Natan. Isso aqui fica uma lição para nós. Sempre vai ter alguém querendo pegar a tua bênção para você. Sempre vai querer alguém pegar o seu serviço, a tua promoção. Sempre vai ter alguém querendo pegar a sua família. Sempre tem gente com inveja. Sempre alguém querendo pegar aquilo que é teu, né? Então, para você se blindar disso, se proteger disso, você tem que estar cercado de pessoas boas. E principalmente, você tem que estar em dia com Deus, né? Porque aqui a gente vai ver que foi tudo da vontade de Deus que Salomão se tornasse rei, né? Então não importa os planos do inimigo para tirar aquilo que é seu. Se você estiver nos planos de Deus, se você estiver em comunhão com Deus, nenhum plano do inimigo vai prevalecer sobre você. E toda a vontade de Deus na sua vida irá se cumprir. Amém? Então, se cerque de pessoas boas, tementes a Deus. Busque a Deus, esteja sempre em comunhão com o Pai, com as Escrituras, com a sua vida de oração em dia, para que você não seja atingido por essas flechas inflamadas do maligno, de inveja, de pessoas querendo te prejudicar, tomar o seu emprego, tomar aquilo que é teu, né? Tem pessoas que desejam a mulher do próximo, que tenta tomar a mulher do próximo, ou que tenta tomar o marido do próximo. Então você tem que se proteger dessas coisas, tá bom? E a nossa proteção vem do Altíssimo. Então busca o Pai, esteja em comunhão com Ele, e essas coisas não vão prevalecer na tua vida. E você se tornará vencedor. Salomão vai se tornar rei, ele vai vencer todos esses planos do Adonias aqui, né? Porque ele estava em comunhão com o Pai e também a sua família estava cercada de pessoas boas que o ajudaram. Amém? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei, que tens? E ela lhe disse, Senhor meu, te juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei meu, senhor, tu não sabes? E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército. Mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, o rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. Santo Deus. Então aqui a vantagem, eles estavam, tanto o profeta Natan como a Betseba, eles tinham a vantagem do rei estar a favor deles. Eles tinham uma promessa. O rei Davi prometeu a Betseba que Salomão seria o próximo rei, né? Então, quando você está junto do rei, Santo Jesus Cristo, você tem a vantagem, você tem a promessa. Então, é só você tomar posse da sua bênção, amém? Aqui a Betseba já tinha a promessa, o rei já estava a favor dela, né? Então, o Natan, sabendo disso, usou da autoridade do rei para poder constituir Salomão o próximo rei, amém? O Adonias não tinha isso, né? Então, olha a vantagem de quem tem fé e de quem anda com Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está ao nosso favor e ele vai nos favorecer, amém? Do outro modo, sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os pecantes. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo, eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Natã, ó rei, meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono, porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas e em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército e a Abiatar, o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem, viva o rei Adonias, porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto de parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se apresentaria
no trono do rei do meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me Betseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então o nosso rei não volta atrás, santo é Deus. O rei Davi lembrou da promessa que fez a Betseba e usou da sua autoridade para fazer cumprir essa promessa. Da mesma forma, o nosso Deus, ele, tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Tudo tem um tempo certo. Chegou o dia. Chegou o dia do Davi cumprir a promessa e fazer a transferência de poder para o rei Salomão, Santo Jesus Cristo. Vai chegar o dia de Deus dar a vitória para você, de você tomar posse da sua bênção. Confie em Deus, continue orando, buscando o Senhor, porque só basta uma ordem do rei e tudo vai mudar na tua vida. Amém? Aqui a Betseba e o rei Salomão, eles estavam com medo de morrerem, porque se o Adonias tomasse o poder, ele poderia matar o Salomão para poder o Salomão não suceder o trono, não ter risco de concorrência ali, de briga entre a família, né? Então era um costume normal das monarquias, né? E em todos os povos, não só em Israel, era assim. Monarquia, reinado, era um jogo de poder, assim, uma disputa entre os príncipes, que sempre teve muita disputa e morte, né? Então, a Betseba e Salomão estavam com medo, e apelaram ao rei, porque ele fez uma promessa. Então, quando você estiver com medo, quando você estiver com dúvidas, lembra da promessa e lembra que o teu rei tem autoridade para mudar a sua situação. Amém? Verso 31. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é a minha, e fazei o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Olha só que o que o Benaia falou vai se cumprir, né? Então ele fez uma profecia aqui, olha, do jeito que o senhor Davi está falando, tudo vai se cumprir e o rei Salomão vai ser mais abençoado do que o seu governo, vai ser maior do que o governo do Davi. Então, que tem pessoas ao teu redor que façam profecias, que desejam o teu bem, que queiram que você cada dia esteja melhor, santo é Deus, e que seus filhos sejam mais abençoados do que você. Esse é o desejo de todo pai, né? Que vê seus filhos sendo mais abençoados, né? Tendo mais educação, tendo ganho um salário melhor. É o desejo de todo pai, é o melhor para os filhos, né? Então aqui eles estão desejando que o governo do Salomão seja melhor do que o de Davi. E vai cumprir, porque Deus ouve a oração dos justos, amém? Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e o Quereteu, e os peleteus o fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo, e ungiu Salomão, e tocaram a trombeta. E todo o povo disse: Viva o rei Salomão, santo é Deus. Não adianta você querer se orgulhar, ter vaidade e tentar conseguir as coisas com a força do seu braço. O Adonias estava lutando para conseguir uma coroa, porque ele não tinha promessa, não tinha direito, né? E não recebeu unção para isso. Agora o Salomão ele foi ungido para isso, ele tinha promessa. Então, se você tem a promessa, Deus vai te ungir e vai te confirmar, tá bom? Peça sinais, Deus vai te confirmar e você vai sentir esse azeite sendo derramado sobre você e logo, logo você vai conseguir a vitória e vai chegar no seu objetivo, amém? Nosso objetivo principal é entrar no céu. Só que nesse processo aqui na Terra, a gente tem muitos desafios. E se você estiver em comunhão com Deus, você vai receber promessa, vai ser ungido e vai ser vitorioso em nome de São Jesus. É um capítulo grande, mas bem interessante, né? Aqui, ó, verso 40. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria.
de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor rei Davi constituiu o rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres. A cidade está alvoroçada, este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do seu reino. E também os servos do rei vieram abençoar a nosso senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos ouvissem. Santo Deus. Então o rei Davi ficou feliz, que ele conseguiu ver com seus olhos ainda o seu sucessor Salomão pegando a coroa, né? É o desejo de todo pai, toda mãe, ver os seus filhos alcançando sucesso, né? Se formando na faculdade, se batizando, fazendo grandes coisas, né? É orgulho de todo pai e toda mãe, é isso, né? É ver a realização de seus filhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e a cada um se foi ao seu caminho. Esse verso 49 aqui é muito importante para nós, né? Quando o rei voltar, Santo Jesus Cristo, e der a coroa para os seus santos, Santo Deus, de que lado você quer estar? Do lado dos santos que vão receber a coroa, né? Que ficaram firmes com Deus, ou daqueles que foram rebeldes contra o rei, né? E vão sair tudo correndo com medo aqui de ser punido aqui, né? Na volta de Jesus vai ser dessa maneira, né? Aqui quem ficou do lado de Salomão se deu bem, né? Vai ter honra no governo do rei Salomão. Mas aqueles que se rebelaram vão sempre ficar com medo de serem castigados, né? Aqui o Joabe e o pessoal aqui dos convidados aqui ficou tudo com medo aqui e já saíram correndo. Porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e pegou nas pontas do altar. Então aqui no livro de Êxodo, capítulo 21, do verso 12 ao 14, leia na casa de vocês. Êxodo 21, 12 ao 14. Era um costume na época, né, que quando a pessoa pensava que ia morrer, o lugar mais seguro que tinha era segurar nas pontas do altar, né? Quando o altar tinha uns chifres, né? Aí a pessoa segurava naquela ponta lá, ele era tipo o lugar que ninguém podia morrer ali no altar, porque era um lugar sagrado, né? Então Adonias ficou com medo e já foi para lá, porque ele sabia, nosso Salomão vai descobrir que eu estava querendo ser rei no lugar dele e vai querer me matar, né? Então ele ficou ali para salvar sua vida. E fez saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou nas pontas do altar, dizendo: jura-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo a espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. Então, se vocês lerem lá no livro de Êxodo, capítulo 21, do verso 12 ao 14, o rei Salomão está falando sobre essa lei, né? Que se ele for inocente, se ele se comportar bem, se ele não planejar nada contra mim, ele vai viver. Mas se for achado nele culpa, se ele fizer alguma reunião, planejar alguma coisa contra mim, certamente ele morrerá, né? Então aqui o Salomão já mostra que ele era conhecedor da palavra de Deus. Verso 53. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E o veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Então Salomão também mostrou misericórdia, né? Então o nosso rei é cheio de misericórdia. Todo aquele que se arrepende, ele perdoa, ele está pronto a perdoar. Então se você se rebelou contra Deus, se você é rebelde, você não gosta de igreja, não gosta da palavra de Deus, toda vez que alguém lê a palavra de Deus para você, você se rebela contra ele, não quer ouvir, você corre o sério risco de ser castigado. Mas se você fizer que nem o rei Adonias, se arrepender dos seus planos maus, de todo o mal que você quis fazer para o teu próximo, de todo o mal que você fez contra o teu Deus, você se arrepender de coração e pedir perdão em nome do Senhor Jesus Cristo,
Deus é misericordioso para te perdoar, porque Ele é um rei de grandes misericórdias. Santo é Deus. Ele prefere perdoar do que castigar. Nosso Pai não tem felicidade nenhuma no castigo dos ímpios, na morte dos ímpios. Ele quer que toda alma venha se arrepender e que todos estejam com Ele no céu, junto com a Cristo Jesus. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.